Salve, pessoal, mais um Sucesso Ilimitado podcast e hoje estou aqui com a médica, ginecologista e obstetra, Paola Trois. Oi, Paola, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu, Paola. Vamos aos nossos patrocinadores. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Cressol, cultivando raiz e impulsionando o desenvolvimento local. E Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados de materiais à pronta entrega. Eles atendem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Feito isso, Paola, tá corrido, hein? Agenda cheia. E para chegar aqui no nosso programa aqui, a gente conseguiu um furo na tua agenda, né? Tá corrido. Para você estar aqui. Muito obrigado. Com alguns minutos de atraso, mas vim. E aí? Seguinte, acabei me atrasando hoje, infelizmente. A última paciente do consultório me deu um pouquinho mais de trabalho. Que era uma paciente que veio para colocar um DIU. E ela teve uma queda de pressão na colocação. E aí eu tive que ficar um tempo mais com ela no consultório. E acabei me atrasando um pouco pra chegar aqui. Já vamos entrar então já nos assuntos aqui. Tem um monte de pergunta pra te fazer, Paola. E acredito que a audiência vai gostar bastante, né? Eu tava falando ali pra ti antes que não pensei em outra pessoa, né? Se não fosse você para falar de saúde da mulher, até por esse prestígio que tu tá tendo, né, como profissional, já tem a clínica, né, a Elo, lá em Dois Irmãos, né, então você já é uma referência, né, no assunto e vai falar com muita propriedade para nós aqui, algumas perguntas aqui que eu trouxe para você. Tá bem, falando já vamos entrar nessa seara do DIU, né, que é um método anticoncepcional. Ela baixou pressão. O DIU, ele tem alguns efeitos colaterais, assim, pra... É que assim, na verdade, o DIU... Eu vou falar o DIU, mas existem 4 tipos de DIUs, tá? 2 que são hormonais e 2 que são não hormonais. Mas a colocação deles é basicamente a mesma. E a paciente, ela pode escolher colocar ele no consultório ou, em alguns casos, a paciente acaba optando por colocar ele no hospital com uma sedação para não sentir a cólica da colocação. Mas é do momento da inserção, é super suportável. O DIU foi feito para ser inserido em consultório, mas eventualmente algumas pacientes acabam tendo algum efeito colateral, por exemplo, um efeito adverso, digamos assim, na colocação. No momento que a gente faz um pinçamento do colo do útero para fazer a passagem do DIU, acontece uma coisa que chama reflexo vasovagal. E aí, nesse momento, a pessoa acaba tendo uma queda de pressão, dá uma sensação ruim mesmo, de que a pressão baixou, dá uma sudorese, dá uma sensação ruim. A gente tem que ter um pouco de paciência, porque vai passar, mas acaba que a... E tem momentos, algum momento em que dá uma rejeição? Dá rejeição, tipo assim, ó, a mulher não... Pode acontecer. Às vezes acontece assim, ó, de algumas pacientes que definem. Vamos colocar o DIU em consultório, Começou o procedimento ali, não, Paula, tá insuportável, não quero, não aguento, para por aí, vamos mudar de ideia, vamos colocar com sedação. Às vezes paciente que já passou por algum procedimento no colo do útero, já tem uma resistência maior ali pra passagem do DIU, e aí a gente acaba optando por colocar com sedação, mas em geral é bem tolerável, assim. Sim. Então, a cólica, ela acontece na hora da inserção, mas ela é uma dor rápida. Ela logo passa. Ela passa, é um medicamento ali já... É, isso aí. Geralmente a gente orienta a tomar alguma medicação um pouco antes. O paciente sai com uma receita já de medicação para seguir tomando depois, caso a cólica persista. Mas o importante, assim, de destacar dos DIUs é que eles são um método de longa duração. Então, os anticoncepcionais, os contraceptivos, vamos dizer assim, a gente divide eles em 2 famílias. Os de curta duração e os de longa duração. Então, os de longa duração, que a gente chama de LARCs, que são os DIUs, que é o Implanon, que é um implante que a gente coloca embaixo da pele, que também serve como contraceptivo, que também tem uma duração de 3 anos. O DIU, dependendo do tipo do DIU, ele pode durar 5 anos, 10 anos, aí depende
exatamente do tipo dele. Outros métodos de longa duração é a vasectomia, a laqueadura, que esses são os que a gente considera LARCs, que são de longa duração. Sim. E os outros métodos que são os rapidamente reversíveis ali, que é a pílula, Sim. a injeção, que esses seriam os Tá, não LARCs. e me diz uma coisa, os métodos anticoncepcionais, né, Paola, ao longo dos anos né, os métodos foram evoluindo e tal, mas hoje é meio que um tabu. Eu né? sempre digo assim para as pacientes, não... método contraceptivo não é partido político, então ninguém é para ser contra ou a favor. E hoje em dia, em função do Instagram, de redes sociais, em geral, assim, a gente vê muito, todo mundo sabe tudo sobre o assunto. Aí a pessoa segue a blogueira lá e a blogueira diz que tem que ser DIU de cobre. O que aconteceu tal coisa com ela ali, exatamente, um caso isolado. Exatamente. E aí a pessoa acha, não, eu tenho que usar o mesmo método. Não, justamente existem milhares de métodos, por quê? Porque cada um se encaixa para um determinado perfil de paciente. Tem pessoas que vão amar um DIU de cobre, tem pessoas que vão morrer sangrando se colocar um DIU de cobre, por exemplo. Tá, isso, Paola, isso é você junto com a paciente? Junto com a paciente, junto com a paciente. Então, eu sempre digo, a gente tem N métodos. Não existe um método perfeito para todo mundo. E se a pessoa quer botar, método, como é que se diz? Um método contraceptivo. Isso, usar algum recurso ali, às vezes você intervém, esse aqui. Exatamente, porque, por exemplo, assim, uma paciente que chega hoje e me diz, Paola, eu preciso terminar o meu mestrado, que termina em dezembro, e ano que vem eu vou querer engravidar. Eu quero um método contraceptivo. Assim. Eu vou colocar um DIU nela pra tirar em janeiro pra ela engravidar? Não vou, porque ele é um método de longa duração. Entendi. Então não tem sentido a gente fazer a colocação de um método de longa duração pra daqui a 3, 4, 5 meses a gente tá tirando ele. Então, a partir de várias coisas, sem contar fator de risco. Então, assim, tem paciente que, já tratou um câncer de mama. O método contraceptivo dela vai ser diferente de uma pessoa que não tem história familiar de câncer, por exemplo. Paciente que tem muito sangramento, paciente que tem alguma doença uterina, tem um mioma, ou tem endometriose, tem alguma doença... O que você, nesses casos, assim, né? A paciente com endometriose e tal... Qual que você... É que aí depende... É relativo. É relativo, porque aí depende muito do que a paciente tem de sintoma. E do que ela tem de projeção também de vida. Exatamente. Entendi. Mas o mais importante, eu acho que é isso, assim, nada serve pra todo mundo, entendeu? Não é porque a fulana colocou um DIU de cobre que todo mundo vai sair colocando DIU de cobre. Sim, e qual é a diferença do DIU de cobre pro... Assim, a gente tem o DIU de cobre e de prata. Então, o cobre ele é um metal inflamatório. O de prata, ele tem cobre junto. E a prata faz um pequeno efeito anti-inflamatório, digamos assim. Ali no sistema... Intrauterino. Intrauterino. É ação local. Assim como os DIUs hormonais, tanto Mirena quanto Kailina, eles têm... Isso também é uma coisa importante de destacar. Por quê? Porque às vezes as pacientes acham assim, eu não quero nada de hormônio. Mas elas comparam um anticoncepcional com uma dose hormonal altíssima com um Kailina que tem um pingo de hormônio que libera só intraútero, que não tem nada de hormônio de ação local. Então ela compara aquela pílula que ela tá tomando todo dia com o hormônio do DIU. E não tem nada a ver, não pode. Tem que ser colocado em outro saco, não é tudo no mesmo saco. Então, assim... O Mirena e o Kailina são 2 DIUs hormonais que liberam uma dose hormonal intraútero. A diferença entre eles é que o Kailina ele tem um tamanho um pouquinho menor, ele tem uma liberação de uma dose hormonal menor, que vai fazer com que as pacientes continuem, na maior parte das vezes, menstruando. E o Mirena, ele já tem uma tendência, não é 100% das pacientes, mas ele tem uma tendência de que a paciente fique sem menstruar. Então, às vezes, tem uma paciente que tem alguma doença intraútero, ou a paciente que não quer menstruar, que prefere ficar em amenorreia, que é a ausência da menstruação, aí a gente vai optar pelo Mirena, que ele tem uma dose hormonal um pouquinho maior. Mas a ação hormonal intraútero, ele faz o efeito ali dentro, no endométrio, que é a camadinha que reveste o útero por dentro. E você falou ali da pílula, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto da pílula também, né? Quais são os prós e quais são os
contras da Então da assim, ó. pílula. O que acontece? Até porque eu moro numa cidade pequena, então a maior parte das pessoas me conhece. E às vezes acontece também das mães virem na consulta. Eu vim hoje pra minha consulta, mas o que tu pode receitar de pílula pra minha filha? Ou tu tá na padaria, alguém te vê na fila. O que tu podia dar de pílula pra fulana? Fulana não se adaptou com tal pílula, o que ela podia usar? Não é assim que funciona. Por quê? Porque existem N tipo de pílulas e cada uma serve para um perfil de paciente. Sim. Então, alguém que, qual é o objetivo de eu usar a pílula? É simplesmente contracepção? Ou eu quero melhorar minha pele? Além da contracepção, eu quero melhorar minha pele? Eu tenho enxaqueca? Eu tenho problema de dor de cabeça, meu fluxo é intenso, não é. Eu faço 21 dias de uso, 7 de pausa. Eu faço 24 de uso, 4 de pausa. Eu emendo, eu faço contínuo. Ou, por exemplo, assim, ó. Esses dias uma mãe me disse assim, Paula, a gente precisa mudar o anticoncepcional da fulana, porque que era a filha dela, que era minha paciente, porque ela começou a nadar. E ela compete, e ela se incomoda muito com os dias de menstruação, quando ela tem competição, quando ela tá nadando. A gente precisa mudar a pílula dela, ou a gente precisa mudar o método contraceptivo dela. Tudo bem. Aí ela voltou pro consultório, a filha, e a gente realinhou para um método que a gente tem uma taxa maior de amenorreia, que ela não menstrue, para ela poder competir Sim, a amenorreia, ela é saudável ou não? Assim, depende do ponto de vista, depende do que então a pessoa espera. Porque assim, ó, por exemplo, uma paciente que tem endometriose, que tem dor em toda a menstruação, que tem pessoas que na semana da menstruação ficam praticamente sem funcionalidade nenhuma, não conseguem ir pro trabalho, não conseguem fazer atividade física, não conseguem fazer nada. Por quê? Porque dor constante. Tem dor, tem muito sangramento. Então, essa paciente vai se beneficiar de uma amenorreia? Vai. Uma paciente que corre, uma paciente que pratica atividade física, assim, com mais intensidade, que realmente vai atrapalhar o treino, ela vai se beneficiar? Vai. Tem paciente que simplesmente não gosta de menstruar? Vai se beneficiar? Vai. Tem paciente que sofre muito com a TPM? Vai se beneficiar? Vai. Por quê? Porque depende muito quanto a menstruação impacta a qualidade de vida da mulher. Entendi. Então, assim, às vezes as pacientes dizem, e principalmente as mães, quando a filha vem e diz, eu quero uma pílula que eu não quero menstruar. E aí a mãe tá sentada do lado e diz, não, Paula, mas isso faz mal, né? E como é que tu lida com isso, Paula? Pois é, aí eu digo assim, ó, o que acontece? A menina não isso quer geralmente menstruar. Geralmente com pessoas com uma idade menor, né? Com uma idade menor, sim, que a mãe vem junto, geralmente, uma idade menor. Geralmente, quando a gente tá começando uma contracepção. Adolescente. E aí, o que acontece? Aí a mãe vem e diz, não, Paola, mas ela não quer menstruar. Mas isso faz mal não menstruar, né? Aí eu sempre brinco assim, eu digo, quantas vezes a tua bisavó menstruou? Elas ficam me olhando, digo, quase nunca, porque elas ou estavam grávidas ou amamentando, né? Que loucura. Então, assim, na verdade, essa coisa de menstruar todos os meses é uma coisa da mulher moderna. Por quê? Porque a gente se planeja, a gente não quer ter filhos, a gente quer carreira, a gente quer várias coisas antes de ter filhos. Então, se a gente fizesse o ciclo natural das coisas, seria ou a gente tá grávida ou amamentando, grávida ou amamentando. Que são situações que a gente não menstrua, né? Sim. Então, essa coisa de todos os meses menstruar é uma coisa da mulher moderna. Então, e daí também tem a questão de que quando a gente tem o sangramento da pílula, digamos assim, eu tomo uma pílula tradicional, 21 dias eu tomo pílula, faço 7 de pausa, 8º dia reinicio o meu comprimido. O que vai acontecer? Esse sangramento que teve nesse intervalo de 7 dias, ele não é menstruação. Ele é um sangramento da privação hormonal. Tu, durante 21 dias, todo dia tomou uma dose de hormônio e durante 7 dias tu não tomou nada. Não tomou nada, o teu endométrio, que é essa camadinha que reveste o útero por dentro, vai descamar e vai sangrar. Mas tu teve um sangramento e não uma menstruação. Por quê? Porque a menstruação, a definição de menstruação é ovulou, não teve uma fecundação, não gerou um embrião, não teve gravidez, o endométrio vai descamar e aí isso é a menstruação, que é quando tu não usa nenhuma pílula. Quando tu tá usando a pílula, o sangramento que tu tem, ele igual é artificial, ele é provocado pela ausência… Induzido, né? Exatamente, pela ausência do uso do hormônio. Então, essa coisa de menstruar, não menstruar, eu sempre digo, não existe certo e errado. E eu tenho uma colega gineco lá de Porto Alegre que sempre frisa isso bastante, assim…
Gente, não é partido político, não é pra eu ser contra ou a favor. E assim, ó, outra coisa, período da vida. Antes de engravidar, eu usava tal método. Depois eu mudei pra esse. Sim. Ou, nesse período da minha vida se encaixa melhor esse método. Eu sempre digo, a gente tem que se fazer a pergunta, qual é o pior cenário da tua vida? O que seria a pior coisa que poderia acontecer nesse momento? Se a resposta for gravidez, e realmente uma gravidez não planejada, eu acho que é uma das coisas mais desagradáveis que podem acontecer na vida, tanto de uma mulher quanto de um casal, né? Que envolve muitas coisas. Sim. Então, assim, ó, se a resposta é a pior coisa que poderia acontecer agora é eu descobrir uma gravidez, a gente tem que usar um método com uma chance de falha menor. Sim. Não adianta eu estar usando um preservativo que tem uma como método contraceptivo, que tem uma chance de falha grande. Sim. Eu tenho que usar um método que tem uma chance de falha pequena. Então acontece muitas vezes a paciente, vou ir viajar, vou ficar 3 anos fora, não posso engravidar de jeito nenhum morando em tal lugar. O que a gente vai fazer? Método de longa duração, que são os métodos mais seguros. Vai ser um DIU, vai ser um Implanon, vai ser alguma coisa pra ela ficar esses 3 anos segura de que não vai engravidar. Falha, todos os métodos têm, tá? Isso eu ia te falar assim, agora. Eu digo assim, ó, quem tem útero tem chance de gravidez. E então, quais assim, são os métodos que mais podem ocorrer deslizes, assim, hormonais a gente ali? considera assim, ó, é que tem métodos que dependem de muitas coisas. Por exemplo, tomar uma pílula todo dia. A chance de falha da pílula, em média, é 7%. Eu acho muito 7%. A cada 100 mulheres que tu conhece, 7 vão Serviu um engravidar cafezinho. sem querer, né? No período de 1 ano. Eu acho 7% muito. Então, pensa agora em 100 mulheres que tu conhece. Escolhe 7 que no final do ano vão estar grávidas, que não queriam. O impacto disso na vida, né? Então, assim, porque a pílula, ela tem a ver com o hábito de tu tomar, tu não pode esquecer de tomar, né? Sim. Com a questão de que, tomei hoje de manhã, almocei, não passei muito bem, vomitei. Tive um vômito, não absorvi toda a pílula, né? Tive diarreia, tava com uma virose. Qual o tempo? O Dia tempo de absorção é que ali a gente tem É um a ação ciclo, né? dela durante 24 horas, né? Então, por isso que a gente toma uma por dia. Então, a gente toma a cada 24 horas. Mas aí tem isso. Nesse período aí eu tive uma virose. Aí eu vomitei, tive diarreia. E aí, será que eu absorvi ou não absorvi? Aí tem a história do antibiótico. O antibiótico cortou o efeito do anticoncepcional. Não, é uma lista mínima de medicações que vão interferir na absorção Tem do algum anticoncepcional. Algum popular? Assim, ó, a história de que tive uma infecção urinária e o antibiótico cortou o efeito da medicação não é verdade. Então, assim, ó, os que mais comumente a gente usa não cortam o efeito do anticoncepcional. Ótimo. Tem alguns anticonvulsivantes que brigam ali no fígado pelos mesmos receptores que o anticoncepcional, mas aí geralmente são pacientes que a gente sempre orienta, entendeu? A paciente começou um anticonvulsivante, o neurologista já diz, vai pra tua gineco pra reavaliar teu método contraceptivo, porque tu não vai mais absorver também teu anticoncepcional. Outra coisa, os pacientes que têm bariátrica, que passaram pelo processo de bariátrica, não vão absorver bem. Tudo que for via oral não vai absorver tão bem. No início, no primeiro ano ali pós-bariátrica, o ideal é não engravidar. Então, são pacientes que o ideal é, antes de ir pra cirurgia, já definir um método mais seguro. Por exemplo, um DIU hormonal. Então, comparando. A pílula, 7% de chance de falha. O DIU hormonal, 0,1% de chance de falha. É o mais efetivo. Uma vasectomia, 0,15% de chance de falha. O Implanon, que é esse implante que a gente coloca embaixo do braço, 0,1% de chance de falha. O que é isso, o Implanon? O Implanon, ele é um implante de... Ele é novo? Não. Ele não é tão... difundido, tão conhecido, eu acho. Porque ele também tem um perfil específico de paciente que é bom pra ele, que se adapta a ele, tá? Por quê? Porque ele é um implante de progesterona. Eu falo o nome comercial Implanon, porque não existe concorrência no mercado, tá? Então, é um monopólio ali. É só eles, não tem outro. Então, hoje em dia tem moda de implante disso, de implante daquilo, isso é tudo coisa manipulada, não tem nada a ver com isso. O Implanon é um implante sério, de estudos, de muitos anos, e ele não tem concorrência no mercado, então por isso que eu falo o nome dele. Então, é um implante de progesterona que a gente coloca embaixo da pele, geralmente aqui assim, nessa parte aqui do braço. E ele fica durante 3 anos, todos os dias, liberando uma microdose de progesterona do hormônio ali. É uma... Como é que se diz?
Nanotecnologia? É basicamente a mesma tecnologia que tem num DIU de cobre. Num Mirena ou no Kailina, que são os DIUs hormonais. Que também eu falo o nome, porque não tem outra marca. Então, assim, o que acontece? O Implanon fica todos os dias ali liberando uma microdose de hormônio. É todas as pacientes que vão se adaptar? Não, tem paciente que tem sangramento de escape, tem paciente que fica os 3 anos sem menstruar. Então, antes de escolher aquele método, ele é um método super seguro? É super seguro. Mas antes de escolher ele, a paciente tem que saber tudo o que pode acontecer. E eu sempre digo, nada é um casamento, nem casamento dura pra sempre, né? Mas nada é, coloquei, não me adaptei, tá, a gente troca. Então, existem vários métodos e a gente tem um período, geralmente, de 3 a 6 meses que a gente pede para as pacientes, segura firme, vamos aguentar mais um pouquinho até tu te adaptar. Sim. Então, não adianta, colocamos um mês depois, tô com sangramento, não tô com cólica, não gostei. Calma, vamos esperar 3 a 6 meses para o teu organismo se adaptar. Isso vale para pílula, vale para implante, vale para DIU, vale para injeção, vale para tudo. Sim. Então, em relação à questão de eficácia que a gente estava falando antes, a pílula, então, em média, 7% de chance de falha. Os anticoncepcionais injetáveis, em média, 12% de chance de falha. A pessoa acha, não, tô fazendo uma injeção, tô super segura. Não, tem uma chance de falha relativamente grande, né? Então, a gente tem que sempre discutir tudo isso com a paciente antes de decidir qual que é o melhor método. E tu sabe que isso é muito engraçado, porque esses dias eu tava na academia. Não que eu malhe muito, né? Mas eu tava na academia. E aí, a prof lá da academia me disse assim, eu vou marcar uma consulta contigo. Tu sabe que eu vou há anos com um fulano lá, porque eu não tenho problema nenhum. Eu tomo meu anticoncepcional, eu vou só pra coletar o pré-câncer. É? Que anticoncepcional que tu toma? O tal. Daí eu, tá, então tá. Não, tranquilo, vou te receber bem, pode vir quando tu quiser, vai ser bem-vinda e tal, né? Falei pra ela. Conversa vai, conversa vem. Durante o treino, ela disse assim, hoje eu tô com uma enxaqueca. Eu disse, tu tem enxaqueca? Tenho. Eu tenho muita enxaqueca, um monte de enxaqueca. E tu ali, né, no momento... né, no meu momento de academia, mas eu olhei Mas já pensando, peraí, quem é que tá receitando? Assim, se tu tem enxaqueca, tu não pode tomar essa pílula que tu tá tomando? Tô falando ali fora do consultório, né, naquele... Mas daí... Uma ajuda de brother, assim. Porque eu pensei assim, não, fala sério, né? Tu já falou pra alguém que tu tem enxaqueca? Pois é, não sei, mas é que eu tomo há muitos anos. E aí, você me perguntava, tá bem adaptada? Tá bem adaptada? Sim, tá bem adaptada, mas morrendo de enxaqueca, toma tantas 30 pílulas de anticoncepcional e 30 remédios pra dor de cabeça por mês, porque tu tem sempre enxaqueca, então não tá certo, né? E ela, meu Deus, será que é isso? Olha, não posso te garantir 100%, mas ela ia com a outra doutora, doutor. Ela disse, eu vou em qualquer lugar, porque é só pra coletar meu pré-câncer. Entendi. Porque eu tô bem adaptada ao meu contraceptivo. Sim. Tu entende a importância de tu ter uma pessoa que te oriente, assim. Não tô dizendo que o colega foi ruim, não é isso. Mas a questão é que a maneira como ela foi perguntada, tá tudo certo com o anticoncepcional? Tá tudo certo, ela não tá grávida, ela não tem cólica, então pra ela tava tudo certo. Mas e ela achava que era a enxaqueca era um costumeiro ali, que não tava correlacionado. Exatamente. Só que aí, paciente que tem enxaqueca com aura, que é quando tem... luzes, assim, na visão, que são sintomas associados à enxaqueca, é contraindicação absoluta de usar pílula combinada, aumenta o risco de AVC. Então, tu entende que aquele anticoncepcional para aquela paciente é contraindicado. Para alguma outra, ele pode ser super bom, mas para ela é contraindicado. E aí, no final da aula, eu disse, olha, eu vou te indicar um outro, porque eu não quero que amanhã tu tenha um AVC e eu me sinta responsável por isso, porque tu me contou que tu usa ele e que tu tem enxaqueca. Acontece alguma coisa contigo, eu vou me sentir culpada de não ter te falado. A gente ficou brincando, mas... Então, assim, às vezes as pacientes acham, elas mesmas normalizam ou menosprezam. Eu vou só ali coletar meu pré-câncer. Não! Em relação à questão agora, falando assim, porque método contraceptivo é a pauta maior, assim, de consultório ginecológico? Grande parte do dia a gente passa discutindo método contraceptivo. Mas às vezes as pacientes acham, não, vou só lá coletar meu pré-câncer. Não! E talvez um ano tu tinha enxaqueca, no outro ano tu não tem mais, ou talvez tu não tinha no passado e agora tu começou a ter.
entendeu? Aham. Ou descobriu algum fator de risco, algum familiar com um câncer de mama, alguma coisa assim, fatores de risco que não tinha antes, né? Uhum. Ou teve uma trombose, teve alguma coisa nesse meio tempo, e aí a gente vai ter que reavaliar esse método contraceptivo. Sim, uma pessoa, Paola, doutora Paola, uma pessoa que tá com câncer, por exemplo, fazendo uma mulher que tá fazendo químio, por exemplo. De mama? É exclusivo de mama. É, porque assim, tem que ser um tumor hormônio dependente. Não que todos, não Que tô que é um generalizando os O que é um tumor hormônio Não dependente? tô generalizando os de mama, mas é que tem que ser um tumor que dependa do hormônio, que o hormônio seja um alimento pra ele, entendeu? Então, assim, Entendi. tem alguns tipos de tumores de fígado que a paciente não pode usar hormônio. Mesmo benignos, que a paciente não pode usar hormônio. Ótimo. Tá? Então, assim, depende muito do tipo. Agora eu tô tratando um câncer de estômago. Pode colocar um Mirena, pode colocar hormônio ali que não tem problema nenhum. Sim. Não, mas eu tô fazendo tratamento, descobri um câncer de mama, tá? Aconteceu semana passada, uma paciente Conta minha pra nós. que veio 34 anos, tem 2 filhas pequenas, terminou de amamentar há pouco tempo. A gente fez os exames de rotina no passado, tudo certo. Agora ela começou com um desconforto na mama, fomos repetir os exames, câncer de mama. Biopsiou, câncer de mama. Ela usava um Mirena, que é um DIU hormonal. Primeira coisa que a gente fez, a gente, num momento, não sabia qual era o subtipo do tumor da mama dela, mas a primeira coisa que a gente faz é tirar todo e qualquer hormônio do corpo. Tiramos o Mirena e colocamos o DIU de cobre. No mesmo momento. Por quê? Porque a paciente não pode engravidar de jeito nenhum agora, porque ela vai começar o processo de cirurgia, de quimioterapia. Sim. Então, ela tem que estar protegida, mas ao mesmo tempo a gente não queria nada de hormônio no corpo dela. Então, a gente tirou o Mirena e colocamos o DIU de cobre. Paula, mas e será que se ela não tivesse usado o Mirena e não tivesse nada de hormônio no corpo, ela ia ter tido câncer de mama igual? Sim, porque o risco relativo que a gente tem em relação a desenvolver um câncer, isso vale para quando a gente usa hormônio também na terapia de reposição hormonal na menopausa. Às vezes as pacientes dizem, eu não quero usar hormônio porque eu tenho medo de ter câncer de mama. Não, o câncer de mama, tu vai aumentar o risco dele de acordo com o risco prévio que tu tem. Então assim, minha avó, meu tio, que existe câncer de mama masculino. Então, minha avó, meu tio e minhas 2 tias morreram com 40 anos com câncer de mama. Tu vai usar hormônio nessa paciente? Sim. Não vai. Não, Na maioria das vezes, até são famílias que já foram investigadas geneticamente, se tem alguma alteração ou não. Mas o hormônio em si, ele não é o vilão e ele não é o herói. Porque o nosso ovário produz todos os meses hormônio. Então, às vezes tem pacientes, não, eu não quero nada de hormônio. Não, tu tá a vida toda exposta a hormônio. Tanto que tem alguns tipos de tumores de mama, por exemplo, que a paciente tem que tirar o ovário. A gente tem que fazer uma menopausa precoce para que ela não venha a ter a doença de novo ou mais grave. Interessante. Então, tem paciente que a gente faz a retirada do ovário, que a gente chama ovarectomia profilática, justamente para que não venha, porque aquele próprio hormônio que o ovário produz pode vir a desenvolver uma doença. Mas assim, são casos específicos, não é uma coisa generalizada. Também, né? A endometriose... A endometriose a gente precisa, na maior parte das vezes, tratar com hormônio. Na minoria das vezes, a gente não consegue tratar ela com hormônio. Daí tem que fazer cirurgia. Aí tem que fazer cirurgia. Então, e às vezes a gente precisa de tudo junto. Da cirurgia, o hormônio pós, enfim. Então, assim, o mais importante, eu acho, até pra quem tá nos ouvindo, assim, é saber que precisa ser discutido e precisa rediscutir. E entrou em outra fase da vida e precisa rediscutir de novo essa questão de método contraceptivo pra gente estar com um método seguro e um método eficaz, porque acontece muitas vezes, e de meninas, assim, eu já fiz, infelizmente, no consultório pré-natal, de menina de 14 anos que engravidou na primeira relação. Por quê? Porque a amiga disse que tomava tal comprimido, ela começou a tomar e tomou como? Errado. Ela tomou errado, ela não tomava certo. E aí, o que aconteceu? Ela engravidou. Então, ela achou que ela estava protegida e não estava. E a pílula do dia seguinte, doutora? A pílula do dia seguinte, ela tem um índice de falha. Se a minha paciente grávida da pílula do dia seguinte estiver nos ouvindo agora, ela vai dar risada. Porque no dia que ela me mandou a história dizendo... Paola, aconteceu...
de a gente ter relação ontem, mas agora eu tomei a pílula no dia seguinte. E eu mandei uma carinha, tipo, rindo. Vamos torcer pra dar certo. Ai, porque nem sempre dá certo. Porque aí a pessoa tem aquela ideia, tipo Imagina. assim... Não, tá tranquilo, qualquer coisa eu tomo uma pílula no dia seguinte. A pílula do dia seguinte já nasceu, já tem nome, já. Então, assim, depois ela ainda brincou, ela disse, foi praga tudo. Eu, não foi praga. São números, Então, é um método contraceptivo de emergência que… A efetividade dele é quanto? Não é alta. Não é alta. Não tem então, é que assim, ó, existem várias pílulas, tá? Então, assim, não é só um tipo de pílula que tem de contracepção de emergência. Então, existem várias doses e cada uma com o seu percentual de falha. Mas, assim, não é um método que deve ser usado. Então, ele tem… Eu sempre digo uma situação que, graças a Deus, que ela existe, que é em caso de abuso, né? Que às vezes a gente tem, meninas, crianças que foram abusadas. Então, assim, na dúvida, a gente realmente… Obviamente tem que prescrever, mas fora isso, ela não deve ser usada. Às vezes tem paciente que diz, eu não tomo pílula porque eu não quero usar hormônio. Aí ao longo de um ano tomou 5 pílulas do dia seguinte. Tomou mais hormônio do que se tomasse todo dia um anticoncepcional. Sim. Sabe? Então, assim, ela tem que ser, assim, ó, a última opção da vida, assim. Então, a gente tem que programar isso antes. Quando tá na corda bamba ali. Exatamente. E ainda assim, ó, tu toma rezando, porque talvez não vá dar certo. Beleza. Que aula, doutora. Que aula. Me diz uma coisa, e se a gente olhar por uma perspectiva diferente agora? Se a gente olhar pra pessoa que tá num ciclo ali de, né, que tá tomando com um método contraceptivo e quer engravidar. Aí também é uma coisa… Como é que é essa coisa inversa daí? É uma coisa bem legal, porque às vezes também tem paciente que diz, Paula, eu vim pra tirar meu DIU porque ano que vem eu quero começar… Vamos supor agora, julho, tá? Eu vim tirar meu DIU porque ano que vem eu quero começar as tentativas. Não, se tu tirar o DIU agora, hoje de noite, pode ser que tu engravide. Então não existe isso, eu vou ir tirando, eu vou ir parando, que nem a pílula também. Isso serve só pro DIU ou pra pílula? Não, a pílula também, ou a injetável também. Tanto que eu digo, às vezes basta tu esquecer uma pílula que tu pode engravidar. Parou, pode engravidar. Então, assim, ó, tu vai voltar a ovular quando? Não sei, mas pode ser que seja logo. Então, não existe isso, eu vou fazer um detox de 1 ano, daí eu vou engravidar. Não existe detox. Parou de tomar, desbloqueou teu ovário. Tu está sujeito a engravidar. Exatamente, porque quando tu toma todos os dias, a cada 24 horas uma pílula, teu ovário tá bloqueado. Vamos supor que é um filme, ele tá em pause, tá bloqueado. Aí, parou de tomar. Hoje eu não tomei, ele desbloqueia, vai o play. A partir do momento que tu botou o play, não sei se tu vai engravidar amanhã, semana que vem ou daqui a 6 meses. Mas não dizem que, por exemplo, da pílula, né? A pílula dizem que às vezes ela demora pra sair do organismo. Não, essa história não existe. Tipo assim, tomei… Tipo assim, eu parei, mas assim, daqui uns 3, 4 meses que o meu organismo vai estar… Não, isso não existe. Isso é coisa que o cara ouve aí, né? Isso é balela. Porque assim, o que acontece? A partir do… Às vezes as pacientes dizem assim, não, eu tomo desde que eu tenho 15 anos, eu tô com 35. Então assim, eu tomo há muitos anos, vai demorar muito pra eu engravidar. Primeiro mês, grávida. Pumba. Então, assim, por quê? Porque justamente é isso. Não tomou 24 horas depois o hormônio, desbloqueou, vai ovular, entendeu? Então, assim, e é mais ou menos o mesmo mecanismo que faz a falha do anticoncepcional. Não tomei, vomitei, não absorveu o hormônio, vai ovular. Então, isso não existe, isso, eu tenho que ir parando. Tanto que, quando a paciente vem planejar, vem fazer uma consulta pré-concepcional, que eu também digo, não é assim, quero engravidar, parei a pílula e acabou. Não, a gente tem que fazer uma consulta pré-concepcional. Antes de parar o anticoncepcional, antes de tirar o DIU, antes de parar de cuidar, de qualquer maneira, a gente precisa ver como é que está toda a questão da saúde da mulher. Então, a gente tem que repor alguma vitamina, a gente tá com uma anemia, a gente tá com… Como é que tá teu colesterol? Como é que tá tua glicose? Porque senão nós vamos começar a gravidez já com diabetes gestacional, por exemplo. E também pra gente fazer reposição de ácido fólico, que é uma vitamina que a gente faz para evitar malformações. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que fazer antes. Por quê? Porque é o pré-concepcional, é preparar. E eu acho isso muito engraçado, porque eu digo assim, tu vai receber visita na tua casa. Tu vai organizar a tua casa para receber a visita, né?
E aí a pessoa decide engravidar e ela não organiza a casa dela pra receber um embrião. E aí engravida com a glicose ruim, colesterol ruim, sedentária. E aí é a chave pra gente depois ter problema. Então, por isso que antes de parar o método contraceptivo, a gente tem que fazer essa consulta pré-concepcional, alinhar algumas coisas pra gente ter uma gravidez com menos risco possível, né? Sim, e é muito pontual isso, doutora? É pontual, digamos assim, a pessoa engravidar e precisar de uma reposição, digamos assim, casos específicos, ou a maioria das mulheres assim, ó, por exemplo, precisa o ácido de uma... fólico, metilfolato, enfim, que é uma forma ativa do ácido fólico, todas devem fazer essa suplementação. Todas devem. Antes de engravidar. Antes de engravidar. Até as 12 semanas a gente mantém. E aí, depois de acordo... Às vezes tem pacientes assim, não, mas eu consumo um monte de folha verde, eu consumo um monte de alimento que tem ácido fólico, eu não preciso fazer a suplementação. Precisa porque a gente não consegue o suficiente na alimentação. A menos que a pessoa assim, ó... Eu nunca conheci alguém que conseguisse na alimentação repor toda a quantidade que a gente precisa. E aí, o que acontece? Às vezes, a paciente dosa ali... minha Nutri pediu nos exames de sangue ali, meu ácido fólico tava bom, eu não vou tomar. Não, tá errado. Isso antes de engravidar? Isso antes de engravidar. Ah, tá. Não, tá errado, tem que tomar igual. Por quê? Porque no momento da concepção, no momento que o embriãozinho estiver se formando... Tu vai usar ácido fólico. E aí, então tu já vai estar abastecida com essa energia ali. Exatamente. Então, mesmo teu exame tá normal. Mesmo assim, a gente tem que usar pra ter esse combustível, pra gente não estar na reserva, né? Não vai começar uma viagem com o teu tanque na reserva, né? Sim. E na gravidez é assim? Ótimo metáfora. E me diz uma coisa. E quando a gente precisa fazer a inseminação? Aí tem essa questão da fertilidade. O que acontece? Vamos entrar um pouco nesse assunto da fertilidade? Pode ser. Como é que as mulheres... Como é que a gente chega numa inseminação, né? Tipo assim, quando é o último caso, tá. assim, sabe? Assim, quando a mulher tem menos de 35 anos, eu sempre digo que a infertilidade, ela não é da mulher, ela é do casal, tá? Então, é o casal infértil, não é a mulher infértil. Sim. Então, o que acontece? Até os 35 anos... Vamos supor que a paciente venha para consulta pré-concepcional, a gente alinha várias coisas, relembra quando é o período fértil, explica tudo isso. E a gente dá 12 meses para o casal tentar engravidar, com menos de 35 anos, tá? A gente dá 12 meses. Não engravidou em 12 meses, daí a gente começa a investigar se tem alguma causa de infertilidade. Vamos fazer um espermograma do marido, vamos ver como é que estão as tuas trompas. Aí a gente começa a fazer uma investigação. Paciente que tem mais de 35 anos, a gente geralmente dá 6 meses só. Por quê? Não engravidou em 6 meses, a gente não pode perder muito tempo até chegar numa possível fertilização. Sim. Por quê? Porque a gente vai perdendo óvulos. Tem já menos tempo. A gente tem menos óvulos de qualidade, menos quantidade de óvulos. Então, assim, às vezes acontece, a paciente tá com 36, 37, comecei a tentar engravidar. Quando vê, ela tá sentada na tua frente com 41 anos e ainda tá esperando o quê? Entendeu? Não foi investigada, não foi encaminhada para uma fertilização. Então, às vezes eu digo para as pacientes assim, a gente não precisa nem fazer uma fertilização agora, mas a gente precisa investigar. Porque aí, se a gente tem uma causa de infertilidade, dá tempo hábil de ter óvulo bom ainda, pra congelar os óvulos, pra fazer a inseminação, que são coisas que podem ser feitas em momentos diferentes. Então, pode hoje congelar os teus óvulos e fazer a inseminação daqui 2, 3 anos, não tem problema nenhum. Então, é mais ou menos esse tempo que a gente tem. Menos de 35 anos, 12 meses. Mais de 35, 6 meses. Paula, mas eu sou ansiosa e eu já quero começar a investigar antes. Aí é muito discutível. Por quê? Porque aí às vezes a gente vai ter principalmente em relação ao espermograma. Tu ter um espermograma excelente é muito difícil. Geralmente, a gente tem um espermatozoide meia boca ali, uma quantidade média, e aí o casal já fica estressado. Meu espermograma é ruim, a gente não vai conseguir engravidar, e aí já gera um estresse desnecessário. Que vai ser um espermograma suficiente para engravidar? Vai dar tudo certo, vai, mas vai ser no tempo ali decorrido de 12 meses. Pode ser que seja no primeiro, pode ser que seja no 12º. E aí, se eu antecipar exames que eu faria daqui a 12 meses... já não é a mesma realidade.
e talvez seja só um fator de estresse pro casal, entendeu? Sim, sim. Então a gente tem que dar um tempo, tem que fazer esse exercício de paciência. Então isso é, o pré-concepcional é paciência, a gravidez é paciência, esse mundo, assim, exige muita paciência, muita resiliência, muito... Então, assim, tem que dar tempo ao tempo, mas também não pode ficar esperando tempo, vou esperar pra ver se eu engravido. Não. Tem essa questão dos 35 anos. E as minhas pacientes sabem que quando chega a 35, 36, elas já vêm com a resposta pronta. Porque antes disso eu tô perguntando, tá, e filhos? Como é que vai ser? E quando vai ter filhos? Quando vai ter filhos? Por quê? Porque até os 35, 36 tem que me dar essa resposta. Eu cobro delas essa resposta. Não quero, ou talvez quero. Bom, então vamos congelar teus óvulos e depois a gente pelo menos tem uma carta na manga. Não que óvulo congelado seja garantia de que tu vai ter um bebê bem vivo no teu colo, não é isso. Eu sabia só de espermatozoides, né? Tem o óvulo? Tu pode congelar só teu óvulo. Vamos supor, eu, Paola, 36 anos, sou solteira e quero congelar meus óvulos. Vou congelar só meus óvulos. Eu sou casada e eu e meu marido juntos queremos congelar o embrião. A gente pode congelar o embrião. E aí depois a gente já tem o embrião prontinho para fazer a fertilização. Não, sou casada, mas mesmo assim eu vou congelar só os meus óvulos, porque teoricamente é o que envelhece, é o que a gente perde qualidade ao longo da vida. O espermatozoide não tem essa... E ele tem a mesma... A saúde dele congelar? É que a gente congela ele, tipo assim, sim. Hoje meus óvulos têm 36 anos, então... Eu vou ter óvulos quando eu tiver 42, os óvulos de 36 ainda. E é efetivo, doutora? Sim. Assim, que nem eu disse, não é garantia de que vai ter um bebê. Então, tem as taxas de sucesso da fertilização. Mas é uma carta na manga. E depende de quantos óvulos tu tem também. Porque às vezes tem paciente que acha que tá arrasando. Hoje de manhã eu ainda... atendi uma paciente e disse, nossa, eu achava que eu tava arrasando. Quando eu fui fazer a contagem de folículos ali, eu pensei, meu Deus, como eu tenho tão pouco. Então, isso é uma coisa ilusória, que a gente pensa, não, eu devo estar muito bem. E aí, quando a gente vai ver, tem pouco. E aí, se a gente tem pouco, a chance de algum deles depois não ser viável. E aí, a gente vai reduzindo a quantidade deles. E aí, é quando vê, a gente tá... com 2, 3 bons para serem implantados, né? Mas que interessante. Eu trouxe a doutora aqui mais para o público feminino, mas eu tô aprendendo muito, né? E vocês aí, homens também, que estão assistindo e que irão assistir, porque o podcast é atemporal. Daqui a 50 anos nós vamos estar olhando essa entrevista, Paulo. Com certeza. E, doutora, a gente tem muito assunto para falar, mas eu quero também entrar um pouco em doenças, cirurgias. Tá, deixa eu só fazer um adendo ali em relação ao método contraceptivo e homens. Muitas vezes eu digo para as pacientes que têm contraindicação a vários métodos, eu digo, bom, é o teu marido que vai ter que fazer uma vasectomia. E aí a gente tem a resistência enorme dos homens a assumirem esse papel de controle reprodutivo, de método contraceptivo. Então, isso é uma coisa bem interessante também. De ser discutida. De ser discutida, porque a gente tem a questão de contracepção e também na questão de infertilidade. Porque muitas vezes a gente diz pra mulher, bom, vamos começar por um exame simples, teu marido vai fazer um espermograma. Não, doutor, ele não vai fazer. Ele não faz exame, ele não aceita, ele não vai fazer, ele não vai fazer. Eu acho que é uma das primeiras coisas que tem que fazer, né? Bom, como assim, entendeu? Que nem eu falo, a infertilidade é do casal, ele vai ter que fazer parte disso. Não tem, ele não gosta, ele não quer... Alguém gosta de todo ano ir coletar pré-câncer? Não, ninguém gosta, mas as pessoas vão, entendeu? Depois tu vai falar do pré-câncer, mas doutora, eu não tenho filhos ainda, né? Mas, né, eu e minha noiva conversamos também, né? Planejamos, né? O nosso futuro e tal. E tem essa questão, né? Que quando tu vai planejar, né? Engravidar, ter um filho e tal, formar ali a família... tem que ser uma via de mão dupla, né? Com certeza. É uma via de mão dupla. Então, assim, a mulher se sujeita a tantas mudanças durante tantos anos da vida dela, né? E daí o homem, na hora ali que vocês estão maduros e preparados, né? Usando esse exemplo, né? Saudável ali, engravidar de forma saudável. O homem tem que... eu acho que... fazer uma força igual ou maior
Com né? certeza. Ali eu digo pra Com certeza. concretizar as Com coisas certeza, ali. porque daí eu digo assim, a mulher tá fazendo atividade física, mudou a dieta, hábitos saudáveis pra engravidar e o marido tá lá fumando vape. Exato. Aí não adianta, entendeu? Aí eu digo, não, né? Tá Pode enchendo parar. as guampas de canha e coisa. E fumando vape, aí teus espermatozoides podem ser ruins, eu que tenho que me ferrar pra ter óvulos bons? Não, então é uma coisa, e é uma coisa muito cultural isso, né? Então, assim, e às vezes tem pacientes, meu Deus, não, tu não pode nem falar isso pro meu marido, porque como assim não pode nem falar? E tu no consultório às vezes recebe o casal. Sim. O casal senta lá e ó. Muitas vezes. Então, vamos agora. Tem bastante assunto ainda, mas temos ainda uns minutos. Hein, Paola? Eu quero falar um pouco sobre a menopausa, que eu acho que é um assunto bem importante, assim, até eu quero aprender um pouco sobre a menopausa, né? Então vamos lá, vamos falar da menopausa, depois eu tenho da parte das doenças que eu quero falar com você. Então. Assim, ó, o que acontece? A menopausa é uma coisa, não vou dizer a palavra engraçada, mas é uma coisa bem específica, assim. A paciente chega, ela vem num ano, tá tudo certo, vem no ano seguinte, senta na tua frente e diz, tem alguma coisa errada, eu não tô me reconhecendo. Tu já pode imaginar que é chegando a menopausa. A gente tem o período que é o climatério, que é o período de pode durar anos, que antecede a menopausa. Então, assim, ó, vamos começar pela definição de menopausa. O que é menopausa? São 12 meses de amenorreia. Então, parei de menstruar, menstruei a última vez há 12 meses atrás e agora eu fiquei 12 meses sem menstruar. Às vezes, tô ali com 48 anos, fiquei 6 meses, 7 meses sem menstruar, o 8º mês veio de novo. Recomeçamos a contagem do zero. Não é uma coisa assim, fiquei 8 meses, agora fiquei 4 meses, vamos somar. Não, recomeçamos, tem que ser 12 meses consecutivos, tá? Então, assim, isso define menopausa. Só que o climatério, as alterações hormonais que são decorrentes da parada da produção de estrogênio lá pelo teu ovário, que lá na adolescência ele começou a funcionar e tu menstruou, que é a menarca, que é a primeira menstruação, e depois, quando ele para de funcionar, é a menopausa. Só que antes dele parar de funcionar, o que acontece? Ele primeiro falha. Então, primeiro começa uma irregularidade menstrual. Então, às vezes tem paciente que, por exemplo, usam Mirena, usam DIU e não menstrua. Tá, Paula, como é que eu vou saber então se eu tô na menopausa ou não? Aí, o que acontece? A gente tem todos os comemorativos da menopausa. Então, a gente tem os calorões, insônia, perda de memória, cansaço, irritabilidade, uma tendência mais à depressão. Então, assim, a gente tem 50 e poucos sintomas que a gente atribui a essa fase da vida da mulher. Então, assim, aí a paciente chega na tua frente e diz assim, minha libido tá ruim, eu tô cansada, eu tenho insônia, eu acordo 20 vezes durante a noite, não consigo mais dormir, minha memória tá horrível, eu tô irritada, parece uma TPM gigante. Mas eu ainda tô menstruando. Tá, tudo bem, pode ser o climatério. Então, a gente vai abordar a paciente de acordo com as queixas dela. Assim como pode ter uma paciente que diz assim, Paula, eu tô há 13 meses sem menstruar, bom, menopausa. E eu tenho só ressecamento vaginal. Tá, tranquilo, vamos tratar teu ressecamento vaginal. O resto dos outros sintomas, ela não teve nenhum. Ela só notou que estava na menopausa porque ela fechou 13 meses sem menstruar. E aí, ela tem só uma queixa, que é ressecamento vaginal. Aí eu vou tratar a queixa dela. Fechou 12 meses, tá no 13º, tá na aí a gente pode dosar laboratorialmente, tem um exame que se chama FSH, que a gente pode dosar ele. E aí também para confirmar, não tem mais risco, porque geralmente é nessa fase elas perguntam, e tem risco de engravidar? Não tem risco de engravidar? Então, às vezes, a gente tem também nesse climatério tem risco de engravidar. Tem risco de engravidar. Tem risco de engravidar. Então, a gente precisa ter esses 12 meses de amenorreia ou ter esse FSH acima de 23. Mas daí tem que ser mais do que uma dosagem. Uma coisa que as pacientes fazem bem errado, assim, às vezes por falta de orientação, ou às vezes porque elas esquecem, tô tomando pílula ainda e vou dosar meu FSH. Hoje em dia é moda dosar hormônio. Isso é pano pra manga. A gente poderia ficar uma tarde inteira aqui falando disso. Mas todo mundo quer dosar tudo, né? E aí eu sempre brinco, tu gastou dinheiro à toa. Por quê? Porque as pacientes dosam os hormônios, mas elas estão tomando anticoncepcional. Então, o que elas estão dosando? Elas estão dosando
o que elas tomam. O ovário não tá funcionando. Sim, tá. Entendeu? Tá E elas uma veem confusão lá, ali. tá tudo ruim, tá tudo ruim. Não, não é uma questão de tá ruim, tu tá tomando todos os dias uma progesterona. Aí tu vai ali e vai dosar o teu estradiol, tua progesterona, tua testosterona, tu não sei o quê. Não sei da onde acham tanta coisa pra dosar e a paciente acha que tá com um problema. Não, a paciente não tá com problema. Então, voltando pra FSH, a gente tem que parar a pílula. Então, às vezes, a gente orienta a paciente. Vamos ficar sem a pílula, nesse meio tempo tu usa preservativo pra gente ver se efetivamente tu tá ou não tá na menopausa. Entendeu? Porque senão, depois vem lá o FSH de 5, 6, tem risco de engravidar. Tem risco, e aí são tá. aquelas histórias que tu escuta. Eu achei que eu tava na menopausa e eu tava grávida. Que aí é bem naquele limbo ali, 48 anos, 46 anos. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Bacana. Paola, sobre doenças, assim, vamos, né? Até tu tinha comentado, né, que tu vai sair aqui do programa e vai fazer uma cirurgia, né? Sim, hoje de tarde, depois eu vou sair daqui e vou pro hospital, que tem uma longa tarde de cirurgia, sim. Mas explica um pouco pra gente, assim, quais são as doenças mais comuns que tu vê, então, assim, que tu acompanha e... Como em qualquer área trata. da medicina, a gente sempre tem que prevenir, né? Então, na ginecologia, a gente tem muito essa questão de prevenção. Então, assim, todos os anos a gente coleta o pré-câncer, por quê? Para prevenir o câncer de colo de útero. A gente faz a mamografia nas pacientes que têm faixa etária adequada para fazer, para prevenir o câncer de mama. E a questão de que, por exemplo, assim, agora eu vou sair daqui, vou lá fazer um procedimento que chama histeroscopia, que é como se fosse uma endoscopia que a gente faz do estômago, mas é uma endoscopia do útero. Para tirar pólipo, para tirar mioma, de paciente que está sangrando, de paciente que tem algum potencial de ter alguma lesão que pode vir a se tornar maligna lá dentro do útero. Então, assim, câncer, né? E aí, a ginecologia tem muito disso, tem muitas patologias que são benignas, por exemplo, um mioma é benigno, um pólipo na maioria das vezes é benigno, mas que causam um impacto na qualidade de vida da paciente, porque ela vai sangrar mais, porque ela vai ter mais cólica. A endometriose, por exemplo, uma doença benigna, é benigna, mas o impacto que ela tem na saúde, na qualidade de vida dessa mulher, é muito pior grande, do que muita doença maligna. O Dr. Carlos Antonello, né, que você conhece, né? Sim. O Dr. Carlos, que é oncologista, ele falou sobre a cirurgia de endometriose, né? Às vezes a paciente tá com muita dor, sofre de muita dor, não consegue ter relação sexual, né? Isso, E aí a paciente tem muitas queixas, aí não te preocupa que não é câncer. Não te preocupa que não é câncer, é a qualidade de vida, né? Então são anos e anos que às vezes as pacientes passam sofrendo e não tem a real, a dimensão de qual é o seu problema, entendeu? Sim, sim. Então, a gente tem muito essa questão de doenças uterinas, que a gente, como ginecologista, é basicamente doenças uterinas e de mama, né? Mas, eventualmente, a gente tem... HPV... Aí, assim, essas são... Que daí a gente tem várias doenças que são preveníveis hoje em dia, né? Por exemplo, assim, o HPV, a gente tem uma vacina contra o HPV. A gente tem na rede pública, a gente tem inúmeros tipos de HPV, é uma família enorme. Na rede pública, a gente vacina contra 4 principais subtipos. E na rede privada, a gente já tem contra 9. 9 subtipos de HPV. Então, o que acontece? A gente tem muito mais HPV, mas a gente vacina contra os mais prevalentes. Então, tem o HPV que é do bem, que a gente chama de baixo risco, mas não é que ele é de baixo risco, ele não tem risco de virar câncer. E os de alto risco, que se a gente tem que ficar de olho, tem que ficar monitorando, porque pode causar câncer de colo de útero, câncer de vagina, de vulva, de pênis, vários cânceres que são HPV dependentes. Então, a vacina da HPV, ela é, na verdade, a única vacina que previne contra um câncer, né? Por quê? Se olhar dentro Porque dessa lógica, o câncer de colo de útero, 99,999% é causado pelo HPV. O câncer de pênis também. Então, a vacina do HPV é a única vacina. Qual é a outra vacina que previne contra um câncer? Exato. Nenhuma. Bem Só lembrado. que na rede pública, agora até esse ano a gente teve um acréscimo, assim, mudou
para dose única e a gente teve um acréscimo de faixa etária. Porque antes era uma faixa etária bem restrita, assim, de criança, porque o certo é a gente vacinar antes de iniciar a relação sexual. Mas mesmo assim, não, já iniciei relação sexual. Às vezes, paciente que a gente já tem diagnóstico, inclusive, de alguma lesão precursora de câncer, mas causada pelo HPV, a gente indica vacinar. Por quê? Porque é a única vacina que tem prevenção contra um câncer. E se a mulher não se vacinou lá na adolescência, quando começou, ela pode? Pode. A qualquer momento da vida dela. Pode. Em bula é até 45 anos, tá? Porque os estudos foram até pacientes de 45 anos. Então, assim, em bula, respaldo, a gente tem para vacinar as pacientes até 45 anos. Antigamente se defendia que, não, vamos vacinar só quem nunca teve contato. Hoje em dia a gente sabe que não, vale a pena vacinar todo mundo, vale a pena vacinar quem tá em tratamento, sempre vale a pena. A vacina é um investimento que sempre vale a pena. Tu consegue aplicar até dentro de consultório. Na verdade, é em clínica de vacina. As pacientes que estão na faixa etária para fazer no SUS, a gente geralmente encaminha para fazer nos postos de saúde. E as que estão fora da faixa etária, a gente prescreve e elas vão em clínica particular de vacina. É cara? Depende. Por quê? O que acontece? O caro é uma coisa relativa, né? Então, às vezes, as pacientes dizem, não, é muito caro. Quanto é uma vacina? Assim, a gente tem que fazer 3 doses, tá? Então, a média é 700, 800 reais a dose, tá? Só que aí... Eu sempre tô, como eu te falei, moro em cidade pequena, conheço todo mundo. Às vezes as pacientes, não, é super caro. Aí tu vai olhar, a pessoa tá lá comprando. Não tô julgando, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas, não, é super caro, não tenho condições. Tá lá comprando um casaco de R$1.000, tá comprando uma calça de R$1.000. E a saúde deixando de lado. E aí tu tem uma vacina que previne contra um câncer e a pessoa, não, é muito caro. É verdade. Entendeu? Então essa coisa, exatamente, prioridade. Mas as minhas pacientes sabem que, às vezes, e inclusive assim, é pra vacinar o casal, é pra vacinar o homem também, é pra vacinar o menino também. As mães, tem que vacinar o filho, tem que vacinar a filha. Não, mas tem que vacinar, é contra um câncer. Então, assim, é E ele não dá efeito colateral? Não. Teve um tempo que tem uma polêmica dela nos colégios que vacinavam, eles tiveram que parar de vacinar, porque uma criança teve não sei o que daí relacionou a vacina. Correlaciona ali. Mas não, a gente tem país tipo a Austrália que vacina há milhares de anos e eles praticamente já não têm mais HPV lá, porque já são gerações e gerações vacinadas que a gente para de transmitir, né? Sim. Como várias doenças que hoje em dia a gente já vacinou e não tem mais nada de resquício das doenças, porque ninguém mais transmitiu, né? Que bacana. Estamos aqui com a Paola Trois. Paola, tu se formou, só pra gente fechar aqui, todo esse gabarito foi anos de estudo. Alguns anos. Né? 6 anos de faculdade, eu me formei em Santa Catarina. Em Criciúma eu fiz minha faculdade. Universidade Federal? Não, ela é estadual. Estadual. Universidade do Extremo Sul Catarinense, era estadual. E aí, depois eu voltei, fui pra Caxias, daí eu fiz 3 anos de residência de gineco e obstetrícia lá em Caxias. Aí completou 9 anos. E aí, 6 anos de faculdade, 3 de residência. E aí, depois que eu saí da residência, que aí eu fui pro consultório e pra plantão, enfim, comecei a trabalhar. Hoje tu tem uma clínica, Elo, né? Hoje tenho uma clínica em 2 Irmãos, atendo uma vez por semana em Campo Bom também. E trabalho bastante em Novo Hamburgo também, nos hospitais. A Paola cuida de bastante grávidas também, né? Nós vamos vir... né? Eu já estendi aqui o convite e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ela é obstetra, né? E a gente vai trazer aquele teu time ali. Tá. A parte de obstetrícia. Hoje a gente falou mais da parte de ginecologia. Isso, da saúde da mulher, Mas eu tenho uma equipe com outras 2 colegas que a gente faz essa parte de obstetrícia. Que aí sim é um trabalho em time, assim, porque não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem final de semana. Os bebês não escolhem dia nem hora pra chegar, né? Por isso que então eu tenho uma equipe com outras 2 colegas, que é a doutora Mônia e a doutora Andréia. E aí a gente tem essa equipe de suporte obstétrico, então, para as pacientes ficarem bem assistidas e seguras, que é um período de muita dúvida, muita insegurança, muitas incertezas. E isso também a gente quer trazer aqui, Paola, né? Não vai dar tempo de a gente falar tudo hoje, mas eu já de antemão já queria te agradecer, né? Foi uma honra para mim aqui entrevistar mais uma médica, né?
Obrigada pelo né? convite. Uma pessoa que faz o bem aí para as mulheres e conduz, né? Desde lá da adolescência, né? Até a fase adulta ali, então é muita responsabilidade, né? É, E você tá ali numa faixa muito importante da vida com das certeza. mulheres, né? E do casal. Enfim, eu queria te agradecer, Paola, tá? Vamos voltar com o time dela ali da obstetrícia, Isso aí. né? E que você possa Muito ajudar obrigada. muitas mulheres aí a se cuidar, a engravidar, formar uma família, tá bom? Com Sucesso saúde. pra ti e pros teus Obrigada, negócios. igualmente. Gente, Obrigada. vou ficando por aqui. Sigam a Paola. A Paola tem o Instagram dela pessoal, né? Isso Paola aí. Trois. Isso aí. E tem o da tua clínica também. Isso aí, que é @elo Centro Clínico. Ela, o Centro Clínico, gente, entrem em contato. Agendem com ela as suas consultas, apesar de eu saber que até ano que vem tá cheio. Mas que bom, Paola. Sucesso pra você. Obrigada. E a gente vai marcar com aquele teu time ali, que eu também quero saber de pré-natal e, né, como é que a gente se prepara pra ser papai e mamãe. Tá bom, Paola? Beleza, tá bom. Valeu, gente. Obrigada. Me sigam aí, Pietro Rosso. Se inscrevam aqui no nosso canal. E até o próximo programa. Valeu, gente.